Olá, tudo bem? O assunto desse vídeo de hoje é cetose, que é uma forma extremamente natural de você queimar gordura o tempo todo. É uma das formas mais eficazes de você emagrecer e isso sem precisar gastar muita energia fazendo exercício físico. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar o que é cetose, como você pode entrar em cetose e estabelecer uma diferença fundamental entre os tipos de cetose, que causa uma certa confusão, especialmente em pessoas que ouvem falar de uma coisa chamada cetoacidose diabética. Se você já fez alguma dieta com baixo teor de carboidrato, você provavelmente já ouviu falar de cetose. E uma coisa importante para a gente saber é que a cetose acontece normalmente em qualquer pessoa, dependendo do nível de carboidratos que ela tenha ingerido. Uma coisa interessante sobre cetose é saber que ela sempre existiu, e sem ela, os nossos antepassados não teriam sobrevivido. Isso porque no passado não era tão fácil obter carboidrato da alimentação como é hoje em dia, com pães, massas, açúcares e outros nutrientes. E sendo assim, se eles fossem dependentes, digamos assim, da ingesta de glicose e de carboidrato, eles teriam morrido rapidinho. E aí uma coisa para entender é o que acontece quando você não recebe um suprimento de glicose, ou seja, não está comendo carboidrato. O seu corpo tem um combustível alternativo, e são os chamados corpos cetônicos. E uma coisa que é importante saber é que o corpo funciona muito bem se você só tiver a base de corpos cetônicos. Mas como atualmente é muito fácil obter carboidrato na dieta, esse processo do seu organismo acabou tendo um papel secundário, digamos assim, no nosso metabolismo. Mas com essa nova tendência, digamos assim, das dietas de baixo carboidrato, como a low carb, paleolítica e por aí vai, o assunto cetose voltou à crista da onda. E agora eu vou explicar para você por que isso é tão interessante para quem quer emagrecer. E a chave para entender isso é saber a origem dos corpos cetônicos no seu corpo, porque eles são provenientes da quebra das suas gorduras corporais. Para a gente definir o que é cetose, cetose é um estado onde são encontrados mais corpos cetônicos na sua circulação sanguínea. Novamente, proveniente da quebra de gorduras corporais. Esses corpos cetônicos são formados através de um processo chamado cetogênese, que ocorre em duas situações. A primeira situação é quando os estoques de glicose do seu organismo acabaram. Tanto a glicose proveniente da alimentação, como o glicogênio, que é uma forma que o organismo tem de armazenar glicose. E essa primeira situação é exatamente o que você provoca quando está numa dieta de baixo carboidrato. E a segunda situação é quando no seu sangue circulante a glicose está em excesso e você está praticamente sem capacidade de armazenar glicogênio no fígado e nos músculos. E em ambos os casos o organismo precisa de uma fonte de energia e ele vai começar a quebrar as gorduras corporais para obter corpos cetônicos. Eu acredito agora que você já tenha entendido como é que se entra em cetose, mas de qualquer forma eu vou explicar. E para entrar em cetose você precisa ter um padrão alimentar com baixos níveis de carboidratos, lembrando que baixo não significa zero, níveis moderados de proteínas e níveis elevados de gorduras. E como normalmente as pessoas têm uma dieta com níveis elevados de carboidratos, moderados em proteínas e baixo em gorduras, é necessária fazer uma certa restrição e substituição de alimentos, basicamente carboidratos por gorduras. E uma coisa interessante é sobre o teor de proteínas na sua dieta. Tem muita gente que acaba seguindo a chamada dieta da proteína, colocando altíssimo nível de proteína. Só que a proteína ela também pode ser convertida em glicose. E aí isso tira você da cetose. Então o nível de proteína para você entrar em cetose tem que ser moderado. Dessa forma você vai reduzir gradualmente o seu açúcar e seu glicogênio estocados, os seus níveis de insulina também vão cair, e com isso o seu corpo vai começar a utilizar tanto a gordura da sua dieta como a gordura que está armazenada no seu corpo para obter energia. E eu vou citar também alguns exemplos de dietas que seguem esse padrão. São a dieta Atkins, a dieta Paleo, a dieta cetogênica, todas elas acabam caindo na categoria low carb, de baixo carboidrato, que é o que você precisa para entrar em cetose. E reforçando aqui, mesmo você comendo gorduras, você não vai estar induzindo a produção de picos de insulina porque você vai estar comendo pouco carboidrato. E com isso você reverte o processo de armazenamento de gordura. Você vai estar 24 horas por dia no modo de queima de gordura. E para finalizar, eu vou explicar para você quais são os dois tipos de cetose. O primeiro tipo é a chamada cetose nutricional. E basicamente, a cetose nutricional é tudo isso que eu acabei de explicar. Você a induz através da sua alimentação com baixos níveis de carboidratos.
E o segundo tipo de cetose, se é que podemos chamar assim, é a cetoacidose diabética e que causa uma certa confusão e um certo medo entre as pessoas que pesquisam sobre cetose. E agora eu vou desmistificar isso para você. Basicamente, a cetoacidose ocorre em pacientes diabéticos do tipo 1, aqueles que não conseguem produzir insulina. Nessas pessoas, como não tem insulina, a glicose não consegue entrar nas células e ela fica em níveis elevadíssimos no sangue. Como ela não entra nas células, o corpo precisa de energia e aí ele vai produzir corpos cetônicos. Só que o corpo não tem um mecanismo de regulação justamente por esse desequilíbrio, digamos assim, e essa produção acaba alterando o pH do sangue, levando a um estado que causa risco de vida. Então, por exemplo, os níveis de corpos cetônicos num paciente com cetoacidose são muito maiores do que numa pessoa normal que está em cetose nutricional. E aí eu quero deixar o recado que provavelmente vai ser o mais importante desse vídeo. Se você não tem diabetes, é praticamente impossível que você vá conseguir chegar em níveis de cetose tão altos que vão causar cetoacidose. E isso porque você tem os mecanismos normais de controle da produção de corpos cetônicos, coisa que o diabético perde. Entendido, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para dizer. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal do YouTube, nossa produção vai continuar a todo vapor e eu espero vocês até o próximo vídeo.